Pode sim. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí ao nosso webinar. Eh, Apesar de ter um contratempo aí em relação à questão do link, mas eu acredito que nós vamos conseguir falar um pouco sobre esse assunto que é tão relevante nos dias atuais, que é a liderança comunicativa. E o Léo já fez um pouco da minha apresentação, então ele já falou um pouco sobre mim, e eu também já tive o privilégio de ser professora na área de gestão de projetos na Faculdade Pitágoras, lecionei lá por 10 anos, e é um assunto que eu adoro falar de gestão de projetos, trabalho muito com consultoria empresarial, principalmente para as pequenas, médias e grandes empresas, e eu sou parceira do Sebrae. Eu sou consultora do Sebrae, treinadora também, e além do Sebrae, eu tenho as minhas próprias turmas, né? Então, eu faço trabalhos na área de atendimento e vendas, liderança, oratória e inteligência emocional, que são as áreas que eu tenho cursos que eu desenvolvi com base nos meus aprendizados, desde novinha, meus pais tiveram comércio, tiveram empresas, e eu aprendi muito cedo essa parte de empresa, gestão, e com base em todas as minhas experiências, nas minhas consultorias, eu desenvolvi os meus próprios treinamentos para ajudar as empresas e as pessoas também a avançar mais rápido e para o próximo nível do trabalho, também profissional, empresarial e pessoal. Então, meu objetivo é sempre na área de capacitação, ajudando as pessoas a serem melhores, as empresas a serem mais produtivas e também serem mais competitivas no mercado. Então, vão anotando aí as dúvidas que vocês tiverem, o que vocês gostarem de me perguntar. Vou fazer a apresentação toda e depois eu vou abrir para a gente fazer um bate-papo com o que vocês gostariam de saber, que talvez eu não tenha falado nessa apresentação, e também com as contribuições que vocês irão trazer, tá bom? Então, vamos lá. Bom, quando eu começo a falar sobre qualquer assunto, principalmente quando eu falo para gestores, uma das coisas que eu gosto muito de fazer uma relevância, de dar um pensamento, é sobre essa questão da gestão da mudança. Todos vocês sabem, somos todos gestores, nós estamos vivendo numa era de muitas mudanças, mas nós sempre vivemos numa era de muitas mudanças, mas não tão aceleradas quanto as que nós estamos acompanhando nos dias atuais. Por mais que nós estejamos sempre estudando e inovando o tempo todo e buscando novos com aprendizados, é muito necessário que a gente esteja aprendendo a aprender, desaprender e reaprender. Numa época tão volátil igual nós estamos vivendo, é fundamental que a gente esteja sempre trazendo os novos conhecimentos e aquilo que não dá mais para nós seguirmos, nós precisamos deixar e ganhar novos conhecimentos. Temos que reaprender o tempo todo. E é muito importante para nós essa mudança, porque para nós permanecermos no mercado que nós estamos vivendo, nós precisamos mudar muita coisa que nós estamos fazendo, dentro das empresas, né, principalmente nas operações, nos processos e também na gestão. Estamos evoluindo muito em vários quesitos, mas precisamos evoluir mais ainda no quesito gestão de pessoas e principalmente na liderança. Estamos tendo pessoas diferentes, estamos tendo colaboradores com outro formato, com outro pensamento, o que tem trazido um transtorno muito grande para muitas empresas, um entra e sai de colaborador. As pessoas não querem trabalhar nas organizações, querem mudar, outras estão abrindo seu próprio negócio, querem ser empreendedoras, e eu vejo em todas as cidades que eu frequento, eu rodo muito Minas Gerais, e eu vejo um clamor enorme por falta de mão de obra. E quando eu converso com as empresas, e também converso muito com os colaboradores, eu vejo que essa falta de mão de obra também é causada pela falta de um ajuste, de uma melhor liderança dentro das organizações, para que as pessoas queiram trabalhar nelas, crescerem e fazer uma parceria, onde seja bom para todo mundo, colaborador e para a empresa. Então, eu começo a falar que a gente precisa, apesar de um tempo de muitas mudanças, que a gente tem que estar inovando o tempo todo e sendo criativos também, nós precisamos ter resiliência. Primeiro, que não dá para fazer qualquer mudança da noite para o dia. Toda mudança, ela leva um tempo, ela tem um processo, e nós precisamos entender a mudança que precisa ser feita em nós e na nossa empresa, e a partir daí trabalhar em prol disso. Sendo resiliente, porque nós vamos acertar em muitas coisas, mas nós também vamos errar em outras coisas. E nós temos que aprender que não vai ter mudança se a gente não estiver pronto para errar e assumir que esse erro fez parte para nós chegarmos em algo muito maior. Claro que todo erro deve ser considerado uma atenção muito grande, porque trabalhamos com empresas, trabalhamos com grandes projetos, trabalhamos com pessoas,
Então, todas as nossas falhas devem ser o máximo calculadas possível. Mas quando nós falamos de mudança, nós também estamos passivos a erros. Além disso, uma outra reflexão que eu trago é dos problemas que eu enfrento nas empresas que eu dou consultoria, porque falta um alinhamento entre os níveis hierárquicos. Um dos meus maiores problemas nas consultorias, e independente se a empresa é pequena, média ou grande, é porque não está claro o papel de cada pessoa e em qual nível hierárquico ele está. Então, isso é muito importante para que a gente consiga avançar dentro de uma liderança, onde nós podemos trabalhar uma liderança mais comunicativa, onde a gente conduz as pessoas a fazer o que é necessário ser feito para alcançar o resultado da organização. Então, eu percebo que não está claro para os colaboradores os níveis hierárquicos dentro da empresa. E às vezes não está claro nem para os donos e nem para os gestores. Nós sabemos que é importante e é necessário que donos de empresas tenham um pouco mais de tempo no nível estratégico, principalmente enquanto a empresa é pequena ou média, e às vezes ele precisa estar no tático e no operacional também. Mas nós precisamos ter gestores que cuidam do nível tático, pessoas preparadas para entender o que o dono da empresa quer, entender a missão, os objetivos, os valores da empresa e fazer com que o operacional coloque em prática. Então, precisamos muito de um alinhamento dos gestores, até porque os gestores ocupam uma parte muito importante nesse processo de nível hierárquico. Eles estão na parte estratégica, cuidando dos interesses dos donos, e ao mesmo tempo eles estão ali cuidando para que o operacional faça com que esses objetivos tornem-se realidade. Então, é um grande desafio ser gestor. E nos dias de hoje, comandar pessoas tornou-se algo muito complexo. E nós precisamos entender disso o tempo todo, porque apesar de ser muito complexo, é extremamente necessário. Se nós não soubermos lidar com as pessoas e conduzi-las a alcançar os objetivos da organização, automaticamente nós, como gestores, não vamos entregar os resultados que foram colocados para nós. Com isso, eu trago também uma outra reflexão que eu acho muito importante. Precisamos trabalhar a cultura organizacional. Muitas vezes temos problemas na organização, principalmente com colaboradores, porque falta um entendimento sobre a cultura da empresa, sobre as normas, os procedimentos, os valores e os princípios. Muitas vezes isso é compartilhado em quadros muito bonitos em algumas partes da organização, mas muitas vezes os colaboradores não entendem perfeitamente a cultura da empresa que eles estão inseridos. E quando não há esse entendimento de cultura, a gente tem muitos conflitos internos. Então, faço aqui um apelo para que a cultura organizacional ela seja trabalhada de uma forma mais direcionada para os colaboradores, para eles entenderem onde a empresa está, onde ela quer chegar e quais são os princípios e valores que precisamos ter para sermos parceiros dessa organização, para chegarmos onde ela deseja e automaticamente também que ali dentro a gente pode estar realizando os nossos sonhos em parceria com as organizações, porque nós estamos trabalhando para alguma empresa, com certeza ali a gente tem um ganho mútuo. Né? Um bom trabalho faz com que a empresa cresça muito, mas também faz com que os colaboradores cresçam bastante. Então, a cultura ela é fundamental para que a gente consiga ter um alinhamento, principalmente na nossa comunicação com os colaboradores. Além disso, eu trago também uma reflexão que eu vejo grande dentro das empresas sobre a questão de problemas. Todos nós sabemos que a vida é feita de problemas e todos os dias nós temos muitos problemas para solucionar. Mas o que eu percebo nas empresas é que a falta de comunicação, a falta de diálogo e a falta de tempo, principalmente de muitos gestores, faz com que os problemas cresçam. E os problemas, quanto mais eles crescem, mais difíceis eles tornam de serem resolvidos. Apesar de termos uma agenda muito grande, de termos muitas coisas para resolver, como líderes, nós precisamos acompanhar os problemas mais de perto e resolvê-los enquanto eles ainda são pequenos, porque na medida que eles crescem, além de nos tomar muito mais tempo, pode gerar muito mais problemas para nossas organizações e para nós também na área de gestão de projetos. E eu gosto muito da reflexão sobre a liderança inspiradora. Eu aprendi durante a minha vida inteira, com mais ou menos uns 30 anos de trabalho, que eu comecei a trabalhar muito jovem. Meu pai teve empresa, então, praticamente com 8 anos de idade, nós já tínhamos que ajudá-lo na empresa.
E com os 12 anos eu trabalhei mais e fiquei trabalhando com eles quase uns 30 anos, desde a minha juventude. E uma coisa que eu aprendi que o exemplo ele é fundamental para que as pessoas façam o que precisa ser feito. E uma boa comunicação transforma colaboradores em parceiros e faz com que eles te ajudem a alcançar seus objetivos. Então, toda a minha vida eu trabalhei muito com uma liderança inspiradora, onde eu sempre trabalhava para lapidar as pessoas, para que elas pudessem ser melhor cada dia mais. E o tempo todo eu me monitorava para ver se eu estava sendo um exemplo em tudo aquilo que eu falava, em tudo aquilo que eu pedia para que eles fizessem para ajudar a empresa dos meus pais. E ao longo do tempo, quando eu fui me tornando gestora da minha própria empresa, gestora também das empresas que eu trabalhei e também como consultora, eu sempre trabalhava muito numa liderança inspiradora, aonde eu conseguia ter a parceria dos colaboradores para eu entregar todos os meus projetos com a melhor excelência possível. Porque eu aprendi que quando você sabe conversar com as pessoas, elas te entregam o que você precisa. Então, para isso, existe um trabalho diário conosco mesmo, o que nós precisamos fazer para que a gente tenha uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais clara, para que a gente possa, de fato, falar o que precisa ser falado, mas sem julgamentos, sem machucar as pessoas, sem maltratar as pessoas, sem apontar, e muito pelo contrário, trazendo ali uma cooperação para que a gente possa juntos entregar um resultado e que esse resultado possa ser relevante para a organização e também relevante para nós, porque a entrega de resultados, ela é fundamental em qualquer processo dentro de uma organização. A organização que não foca em resultado, ela está fadada ao fracasso. E mais cedo ou mais tarde, se entrar um competidor no mercado e for forte o suficiente, pode tirar qualquer organização fora desse mercado. Então, eu gosto muito de trabalhar sempre influenciando e motivando as pessoas a irem mais longe. Ainda que eu sei que talvez no meio dessa jornada ela vai ter voos muito mais altos e talvez não vai ser junto comigo. Mas enquanto ela estiver trabalhando, eu quero que ela seja o melhor que ela possa ser e que ela contribui muito para o processo que eu estou trabalhando e que ela seja minha parceira, para que assim a gente pode juntos alcançar o que precisa ser alcançado e entregar o que precisa ser entregado, sempre doando o nosso máximo hoje, porque amanhã pode ser que nós aprendemos algo novo e aí a gente vai entregar algo a mais, mas hoje entregar sempre o nosso maior potencial e buscar sim a excelência todos os dias em tudo que nós fazemos, sempre inspirando as pessoas, sempre olhando o lado bom das pessoas, olhando o que elas têm de melhor. Às vezes, por alguma fraqueza nossa, a gente às vezes tende a focar muito nos problemas ou nos pontos a melhorar das pessoas e esquecemos de focar no que elas têm de melhor. Então, uma das coisas que eu aprendi como líder é sempre focar no que as pessoas têm de melhor e ajudar elas a desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Assim, a gente começou a trabalhar numa parceria muito grande e eu tive a oportunidade de ver grandes coisas acontecerem. Me lembra que numa gestão que eu tive, quando eu me tornei coordenadora na faculdade Pitágoras, na Racha Cabalho, lá eu era coordenadora do curso de engenharia e também de administração. E no curso de engenharia a gente teve um grande desafio, porque há mais de 5 anos nós estávamos em último lugar. E quando eu assumi a coordenação, eu parei para conversar com o meu time e foi minha primeira reunião com eles. Eu queria entender porque há 5 anos nós estávamos, né, em último lugar. E quando eu peguei o depoimento de todo mundo, entendi o que estava acontecendo, entendi os problemas que eles enfrentaram, eu perguntei para eles assim: tudo bem que há 5 anos a faculdade ela está em último lugar, mas eu queria propor um desafio para vocês, porque eu não gosto do último lugar. Aliás, eu acredito que todos nós devemos lutar para os melhores lugares, as melhores posições. E eu estou disposta a que a gente trabalhe para chegar no primeiro lugar, ou pelo menos nos 5 primeiros, porque eram muitas unidades participando. Mas eu preciso saber se vocês estão junto comigo. Porque se vocês estiverem junto comigo, eu vou trabalhar incansavelmente para isso. Agora, se vocês não estiverem juntos comigo, não tem como eu fazer nada. Sozinha eu não consigo alcançar esse resultado. E aí, quando eu fiz a pergunta, quem está junto comigo, eram apenas 3 pessoas, eu fiquei esperando eles responderem. Aí eu perguntei de novo, quem está junto?
Quem vai trabalhar comigo para a gente alcançar pelo menos os 5 primeiros lugares? E aí, lógico, né, que o vendedor sempre é mais motivado, rapidamente ele diz: "Eu estou junto, eu topo o desafio". E assim as meninas do outros setores também disseram: "Ok, eu não sei o que tem que ser feito, mas eu estou disposta a aprender". Eu falei: "Isso é o suficiente. Se vocês estiverem dispostos a aprender, nós vamos fazer o que precisa ser feito". E aí todos eles entraram no jogo e em 6 meses nós saímos do último lugar e ficamos em primeiro lugar. Foi para mim uma grande vitória. Primeiro, porque eu peguei pessoas que já estavam desanimadas, desacreditadas e já assumindo o cargo de ser o último na fila. E a gente pôde transformar. Podemos transformar pessoas e ver que o potencial que nós tínhamos e onde nós poderíamos chegar. Eu não ganhei R$ 1 a mais por isso, mas eu ganhei a satisfação de dizer que nós conseguimos virar o jogo e sair do último lugar para o primeiro lugar. Recebi várias mensagens, diretor, presidente, tantas pessoas me mandaram e-mail, mas o melhor de tudo é saber que é possível fazer uma liderança parceira e a gente alcançar voos muito altos. É uma questão mesmo de trabalhar no seu exemplo, de uma boa comunicação e ajudar as pessoas a se desenvolverem naquilo que elas precisam desenvolver e potencializar aquilo que elas já têm de bom, que muitas vezes nem elas sabem que elas têm de bom. Então, a gente o tempo todo a gente tem que estar motivando as pessoas a usar o seu máximo potencial, porque elas esquecem que elas são gênio. Todos nós somos gênios, somos pessoas incríveis, temos um potencial gigante, mas infelizmente muitas vezes nós deixamos de acreditar em nós mesmos e ficamos com o que as pessoas falam da gente. Mas quando nós acessamos o nosso maior potencial, nós entregamos os maiores resultados. É uma questão de fé, é uma questão de pôr a mão na massa e fazer acontecer. Depois eu trabalho muito a autoconfiança, porque se você não confiar em você, você não consegue confiar em ninguém. E se você não confia na sua equipe, você não entrega o resultado que você precisa entregar. Enquanto a equipe está comigo, eu confio em todo mundo, até que prove o contrário. Eu não trabalho desconfiando de ninguém. Se eu tiver que ter alguém na minha equipe que eu não confio, eu tiro ela da equipe. Mas isso acontece em raros casos. Na maioria das vezes eu tive grandes equipes, mas eu sempre dou a minha confiança, até que prove o contrário. O tempo que a gente gasta desconfiando das pessoas é uma energia que a gente deixa de usar para alcançar resultados mais rápidos e maiores. Então, a confiança primeiro parte da gente. Se você não confia no seu potencial, se você não confia no que você é capaz, você não vai confiar em ninguém. A partir do momento que você confia em você, você sabe do que você é capaz, o que você pode fazer, você consegue confiar nas outras pessoas. E para que a gente seja um time engajado e um time diferenciado e que a gente faça uma liderança inspiradora, motivacional e ao mesmo tempo participativa, a gente precisa de muita confiança, porque só assim a gente consegue delegar e fazer com que cada pessoa cuide de uma parte do processo, para que a gente possa trabalhar numa engrenagem e assim unir forças para alcançar os resultados que almejamos ou que foi dado para nós como desafios. Além disso, nós precisamos também de ter humildade, humildade e autorresponsabilidade, de entender quando a gente falhou no processo e assumir essa responsabilidade e virar o jogo rápido. Eu não gosto de discutir problemas, eu gosto de discutir soluções. O tempo todo que as pessoas chegam com problemas para mim, eu olho para o problema e eu já estou pensando qual a solução desse problema. Muitas vezes nós perdemos muito tempo discutindo o problema. E onde a gente põe foco é onde a gente amplia. Então, se eu ponho foco no problema, eu estou ampliando o problema. Se eu ponho foco na solução, eu estou ampliando soluções. Mas é claro que nós precisamos também entender que tem hora que o líder erra. Tem hora que o líder toma decisões erradas. Tem hora que somos precipitados, tem hora que não fazemos todas as análises, mas isso também faz parte do jogo. Eu prefiro me concentrar na quantidade de vezes que eu acerto. E quando eu erro, autorreflexão. O que eu preciso aprender com isso? É nos nossos momentos de erros, nos nossos momentos de perdas, que nós damos grandes quinadas na nossa vida. Porque nós refletimos e dali a gente torna-se muito mais potente. É só uma questão de ponto de vista. Para cada erro que nós enfrentamos como líderes,
Eu, com as minhas reflexões, foi onde eu dei as grandes guinadas da minha vida. E está tudo certo. A gente trabalha para acertar, mas se a gente erra, a gente precisa assumir a responsabilidade, resolver rápido e dar a volta por cima. E trabalhar constantemente na inovação e na criatividade, porque nós precisamos melhorar o tempo todo. E quando nós falamos de inovação, tem pessoas que acham que é fazer grandes mudanças. Não, não. Inovação é fazer pequenas mudanças o tempo todo. Então, nós precisamos entender o processo que nós estamos inseridos, as mudanças que precisam ser feitas e começar a fazê-las. Não dá tempo de ficar esperando muito tempo. Às vezes, nós precisamos fazer mudança e ficamos esperando daqui 6 meses, daqui um ano, daqui 2 anos, pode ser tarde demais. Em um mundo onde as coisas estão se tornando obsoletas rápido demais, se nós não inovarmos, nós também vamos ficar obsoletos. Então, temos que ser ágeis. E a inovação é isso, pequenas ações, mas que vão gerando resultados. E aí, criatividade. Se for possível, crie. Se você conseguir criar algo que faça diferença na sua organização, para a sua equipe, para a sua empresa, crie, não espera. Se a gente viver com o pensamento que a gente tem que estar criando, inovando, a gente sempre estará à frente de muitas coisas que estão acontecendo. E nós não vamos perder a oportunidade, muito pelo contrário, nós vamos encontrá-las mais rápido. Além disso, eu gosto muito de fazer uma reflexão sobre empatia. No mundo com tanta tecnologia, com tantos robôs nos atendendo e com tanta automação, nós estamos perdendo um pouco da empatia. Estamos ficando também automatizados, virando robôs e vivendo uma vida louca, sem reflexão. Precisamos entender que somos seres humanos lidando com seres humanos, que quem muda tudo nessa vida são pessoas. Ainda que a gente tenha as melhores tecnologias, as melhores inteligências, ainda somos muito importantes em cada processo. Vocês sabem que hoje nós estamos utilizando o chat GPT para nos ajudar em várias rotinas do nosso dia. Vejo o chat GPT como algo que é um gênio, amo usá-lo, mas eu consigo perceber que ele é só um parceiro. Tem muita coisa que eu ainda faço que ele ainda não sabe fazer. Então, eu estou à frente dele. E eu penso que todos nós temos que ver a tecnologia como parceiro, não como substituição. Muito pelo contrário. Hoje, o chat GPT faz com que eu tenha mais tempo para resolver as coisas que ele não consegue resolver para mim, que depende de mim, da minha experiência, do meu conhecimento, do meu trabalho e das pessoas que eu lido com elas o tempo todo. Então, vejo a tecnologia como um recurso, uma ferramenta, mas eu sei que o ser humano é indiscutível e ele é incrivelmente muito melhor do que qualquer tecnologia. Basta ele ser acessado no máximo de potencial dele. Até porque toda tecnologia é criada por um gênio, e um gênio é um ser humano. Então, o que eu percebo hoje é que falta essa questão da empatia, da gente colocar no lugar do outro e ajudá-lo, sem julgamento, entender o que está acontecendo e a partir do que nós estamos entendendo e compreendendo, como que a gente pode ajudar. O que que a gente pode fazer para ajudar o outro? A escutativa, ela é importantíssima, porque hoje nós estamos num mundo tão louco que as pessoas estão falando conosco e nós estamos conectados em alguma coisa. Ou estamos no celular, digitando, falando com outra pessoa e não estamos entendendo o que o outro está pedindo, ou estamos no computador resolvendo problemas, resolvendo e-mails e não estamos escutando o que as pessoas falam. Infelizmente, muitas vezes nós não estamos doando nosso tempo de corpo e alma para falar com as pessoas. E por isso, muitas vezes nós não entendemos o que está sendo dito e estamos fazendo uma série de coisas erradas por falta de uma boa escuta. Então, precisamos dar uma desacelerada. É preciso ouvir as pessoas. É preciso ter tempo para conversar com as pessoas, para dialogar com as pessoas. Muitos problemas que nós temos é falta de comunicação. E vocês que são da área de gestão de projetos, vocês sabem. Já foi feito vários levantamentos que mais de 60% dos problemas em gestão de projetos vem da comunicação. Então, nós sabemos o quanto a comunicação ela é importante. E, para isso, nós temos que trabalhar muito com a nossa escuta ativa. Temos que escutar de corpo e alma as pessoas, levando sempre uma consideração aonde a gente trabalha não só uma escuta racional, mas também uma escuta emocional, entendendo o sentimento das pessoas e como que a gente pode ajudá-las a resolver os problemas
que cabe a gente ajudar. E o que não cabe, a gente vai tentar minimizar a dor para que as coisas sigam da melhor maneira possível. Vejo também um grande desafio nas organizações e vejo que faltam muitos encontros, muitas reuniões. Às vezes eu me encontro em empresas dando consultoria e vejo uma falha enorme de comunicação, e quando eu vejo que existem muitos problemas de comunicação, uma das coisas que eu vejo é que falta reuniões. Precisamos trabalhar mais com reuniões com as nossas equipes para poder entender o que está acontecendo, levar problemas para eles nos ajudarem a resolver da melhor maneira possível, porque vários olhares nos ajudam a enxergar algo com outro olhar. Então é importante compartilhar os problemas, as dificuldades, as limitações, mas precisamos fazer reuniões mais produtivas. Reuniões sem brigas, sem discussões, mas enfocadas em sair dali com soluções e também sair com planos de ação. Precisamos ter encontros onde, de fato, a mudança acontece, onde cada um aproveita o máximo do seu tempo para poder conseguir fazer um trabalho bacana para resolver algo. Não precisa ser reuniões longas, mas reuniões no tempo necessário, aonde fluem as decisões, aonde já saímos com planos de ações para fazer as mudanças que são necessárias. E precisamos trabalhar muito para lidar com as nossas emoções. Estamos vendo problemas gravíssimos no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo, na nossa cidade, nas nossas regiões, nas faculdades, por falta de controle emocional. É absurdo que nós estamos vivendo no século XXI, onde nós temos tanta tecnologia, temos tantas inovações, temos tanta evolução, mas ainda precisamos desenvolver muito controle emocional. O slide Você parou sabe, para mim aqui. parou? Olha aí, Léo, Passa o slide, por favor. deixa eu ver. Para mim tá aí, ó. Agora apareceu. Voltou, gente? Me Para fala aí, por validar favor, que que eu seus. não tô vendo ninguém. Oi, Léo. Tava apresentando para todo mundo isso, pessoal? Meu tava congelado aqui no meio do slide. Saiba lidar com Agora suas emoções. Vocês estão agora vendo? sim, agora eu tô Sim, vendo. Sim? sim. Ótimo. Se parar, por favor, me interrompe, porque eu não estou vendo vocês, tá bom? Eu estou com a tela cheia. É, foi feito, né, um estudo e é onde foi descoberto que em cada 10 competências, o controle emocional aparece como uma das necessárias a serem desenvolvidas. E nesse mundo de muitas mudanças, né, muita inteligência artificial, muita automatização, coisas maravilhosas acontecendo que estão melhorando muito a nossa vida e até a nossa longevidade, nós sabemos que é necessário todas essas mudanças que estão acontecendo e faz bem para nós. Mas, ao mesmo tempo, me assusta ver a quantidade de problemas emocionais que nós estamos tendo. Recentemente, eu fiz um acompanhamento de um estudo onde o remédio que mais vende no nosso país, em primeiro lugar, está de pressão alta, em segundo lugar, de depressão. É incrível o número de pessoas com problemas de ansiedade, tudo ligado a problemas emocionais. Nós sabemos que depois do Covid, nós passamos por grandes turbulências e estamos tendo várias consequências disso, mas precisamos trabalhar sobre as nossas emoções. Se nós não soubermos lidar com as nossas emoções, como que nós vamos lidar com a emoção dos outros? Não tem como. Precisamos controlar mais as nossas emoções, até porque, para lidar com pessoas, nós temos que ser especialista em emoções. Sabemos que existem algumas emoções básicas, onde, quando nós trabalhamos ela, nós conseguimos trabalhar melhor com as pessoas. Temos algumas emoções que são importantíssimas e devem ser levadas em conta, como, por exemplo, a raiva. As pessoas elas estão trabalhando muito na emoção raiva e o tempo todo elas estão explosivas, nervosas, agitadas, estressadas e com vários problemas de saúde. Então, precisamos entender que quando nós estivermos no momento raiva, nós precisamos dar um passo para trás. Talvez seja melhor ficarmos calados, analisar melhor o que está acontecendo antes de tomar qualquer decisão. E quando as pessoas chegarem para nós com raiva, devemos decidir qual botão apertar. Vamos apertar o botão da raiva? Uma pessoa chega com raiva e você está com raiva, o que vai acontecer? Conflito.
Então, quando uma pessoa, um colaborador, chega com raiva, nervoso, agitado, ou um cliente, ou talvez um stakeholder, nós precisamos entender como lidar com essa emoção. Talvez seria a hora de apertar o botão do amor e saber lidar melhor com ele, fazer uma comunicação diferente, até para entender os motivos da raiva dele e ver como que a gente poderia ajudá-lo. Precisamos trabalhar também em algumas emoções, por exemplo, a tristeza. Muitas pessoas estão muito tristes por vários motivos, mas não podemos trabalhar tristes o tempo todo, até porque com tristeza, como que nós vamos conseguir fazer com que as coisas acontecem se nós não estivermos bem? Quem vai estar bem perto de nós? Por isso precisamos trabalhar mais a nossa alegria e assim entender que um ambiente onde a alegria permanece, ele é muito melhor de trabalhar. Se temos que passar um terço das nossas vidas trabalhando, isso tem que valer muito a pena. E nós somos os responsáveis pelo ambiente que nós estamos inseridos. Então, se nós estamos num ambiente de muita turbulência, de muito conflito, de muitas brigas e confusões, nós somos também responsáveis por isso. Por isso, cada um de nós devemos desenvolver a nossa emoção, talvez, da alegria, para contagiar mais os ambientes que nós trabalhamos, para que eles sejam mais leves e assim a gente possa ter 8 horas, 10 horas, 12 horas de trabalhos mais felizes. Também temos a emoção medo, é o que causa a ansiedade. A maioria das pessoas estão com medo e por isso elas estão extremamente ansiosas. A ansiedade é uma consequência do medo. Mas quando eu pergunto para as pessoas por que vocês estão com tanto medo, tudo aquilo que elas me falam são coisas que é quase impossível de acontecer. E eu pergunto para elas, de 0 a 10, qual é a chance de acontecer algo que você está me dizendo e você ficar de braços cruzados? Elas sempre respondem, 0. Eu falei, então por que você está sofrendo com coisas que você não tem controle? E você já sabe que se acontecer, você vai dar a volta por cima. Mas as pessoas estão muito ansiosas. Além disso, vejo que nós precisamos trabalhar muito a nossa coragem. Precisamos ser mais corajosos, precisamos ser mais desafiadores, precisamos enfrentar mais os desafios que nos são colocados e precisamos ser mais competitivos no mercado que nós atuamos. Se nós não tivermos coragem, nós vamos ficar parados, porque o medo, de fato, ele retrai as pessoas. Agora, as pessoas, quando elas desenvolvem coragem, elas enfrentam o medo, claro, calculando o risco. Sempre devemos calcular o risco de tudo aquilo que nós fazemos, mas sem coragem, nós não vamos conseguir ir muito longe. Até porque, para alcançar patamares mais altos nas nossas vidas, nós temos que ter muita coragem, porque são muitos desafios. Precisamos de muito enfrentamento. E sem coragem, nós não vamos conseguir. E uma das emoções que eu gosto de trabalhar muito é o amor, porque o amor tudo resolve. Então, precisamos ser mais amáveis, precisamos ser mais compreensíveis, precisamos ajudar mais as pessoas, precisamos ter um olhar com mais amor para as pessoas. Acho que falta mais amor no coração de todo mundo, porque o amor tudo resolve, e isso é bíblico. Jesus Cristo é um grande exemplo de que trabalhou o tempo todo com amor, mas também sendo justo e sendo bem compreensivo, mas fazendo tudo acontecer conforme tinha que acontecer. Depois, eu trabalho muito essa questão da emoção, porque a emoção ela acontece conosco e às vezes nós não estamos nem esperando. Às vezes você está trabalhando tranquilo, fazendo as coisas e de repente algo dá errado. E aquilo ali você pode trazer uma emoção que pode ser muito intensa, aguda ou até mesmo momentânea. Então a gente tem que entender qual é o momento que a gente sai fora do trilho e assim tentar neutralizar para que isso aconteça menos conosco e quando acontecer, nós possamos estar preparados. Eu sempre falo que ninguém tira a minha paz, eu que permito. Então, nós precisamos entender que as nossas emoções, quem controla somos nós. Somos nós que decidimos qual botão apertar. Quando alguma pessoa tenta nos impactar nas nossas emoções, somos nós quem permitimos. Por isso, somos nós quem controlamos a nossa emoção. Eu não consigo controlar a emoção de outras pessoas, mas eu consigo controlar a minha emoção. E o importante é eu entender como que eu vou reagir à emoção do outro. Isso é fundamental. Como que eu reajo? Porque se eu entender como eu reajo, eu consigo ter mais controle emocional em qualquer situação. E entender que o nosso estado emocional ele determina o nosso dia.
Como líderes, como gestores, com 1000 coisas para resolver e entregar, nós precisamos controlar muito o nosso estado emocional, porque a gente pode levar a vida de 2 maneiras, de uma forma mais leve ou de uma forma mais triste. Qualquer uma vai levar a gente a um resultado. Eu sempre acredito, e pelos trabalhos que eu faço, que se você conseguir levar a vida de uma maneira mais leve, você tem resultados melhores. Porque é impossível você conseguir grandes resultados quando o seu estado emocional está péssimo. Se você estiver para baixo, se você estiver triste, se você estiver deprimida, você não consegue trazer grandes resultados. Até porque você não consegue pensar, não consegue raciocinar e o pior de tudo, no nosso estado de tristeza, de depressão, de angústia, a gente não acha o caminho, a gente não acha a saída. A gente só vê problema e a gente só piora nos problemas. Quando você decide que, apesar de que tudo que está acontecendo comigo, eu vou dar a volta por cima, automaticamente você encontra rapidamente a solução dos seus problemas e rapidamente você sai deles. Então, o estado emocional ele é importantíssimo, principalmente no papel de líder. Se o líder não estiver bem, a equipe está toda mal. Nós somos exemplo o tempo todo. E trabalhar também os feedbacks e que sejam construtivos. Nós entendemos que é importante falar com as pessoas e é importante mostrar para elas o que está indo bem e o que precisa ser melhorado. Eu tive uma experiência muito boa, principalmente na faculdade Senac, com o meu líder. O meu líder, toda vez que ele chamava a gente para poder dar um feedback, primeiro ele fazia todos os elogios do trabalho da gente. E depois ele perguntava: o que você vê que você precisa melhorar, que você ainda não está fazendo de acordo com o que a instituição pede? E aí era uma conversa tão franca e tão aberta que a gente sempre tinha tranquilidade em dizer e falar assim: eu ainda preciso melhorar nisso. Eu tinha um desafio que era chamada, eles gostavam que fazia chamada todos os dias. E como eu dava aula sempre no último horário, tinha dia que eu não fazia a chamada, não lançava no sistema, eu fazia às vezes na mão, não conseguia fazer no sistema por algum motivo. E aí eu deixava de fazer naquele dia. E eu sempre tinha tranquilidade, sem medo algum, de dizer nas reuniões com ele que eu precisava melhorar a minha chamada. Eu precisava ainda, que por mais que eu estava boa, eu tinha que ser 100% nesse assunto, nesse quesito, e eu não era. Mas porque ele dava a gente tanta liberdade para falar, para discutir, que a gente ficava leve para poder expor os nossos sentimentos e dizer o que a gente precisava realmente mudar. Então, era muito interessante, porque quando eles faziam a pesquisa com o aluno, depois que eles traziam para nós o que o aluno falava da gente. Então, era muito leve. E a gente sempre saía com um plano de ação, dizendo o que eu vou fazer para que eu faça o que precisa ser feito, para que no próximo encontro, que eram 6 meses, eu pudesse dizer: olha, eu melhorei nesse quesito. Então, esse para mim foi a melhor forma de feedback que eu já experimentei e é também uma que eu trabalho hoje com as pessoas quando eu preciso dar o feedback. Feedback é para melhorar e não para piorar as pessoas. E gosto muito da parte da comunicação não violenta, porque eu percebo que quanto mais nós conversamos de uma forma, de uma comunicação não violenta, nós conectamos mais com as pessoas, conectamos mais com a mente das pessoas e o mais importante de tudo, nós conseguimos ter parceiros trabalhando junto conosco. E quando eu falo da comunicação não violenta, aí eu trago também, né, sobre o livro do Rosbank Marshall, porque ele que desenvolveu, né, esse livro, trazendo esse conceito mais numa metodologia, mas quem já falava sobre isso e foi o primeiro a falar foi Jesus Cristo, então é um assunto que já existe, é um assunto milenar. E o que eu vejo na comunicação não violenta é o trabalho que ela faz, aonde ela trabalha que nós não precisamos trabalhar com as pessoas fazendo julgamento, a gente não precisa maltratar as pessoas, a gente não precisa ser agressivo com as pessoas e nós não precisamos maltratar as pessoas. A gente precisa compreender, cooperar, entender, ter empatia e assim ter uma comunicação aberta, sincera, honesta, onde a gente de fato consegue com que as coisas sejam feitas e que seja bom para todo mundo. Então, é falar e ouvir abrindo o coração, de verdade.
é você poder conversar com as pessoas e aquela conversa, aquele diálogo ser impactante, mas sempre para isso a gente tem que magoar alguém. Não é fácil, é um desafio. Aplicar a comunicação não violenta é um trabalho diário, é um esforço diário. Por mais que eu estudo, por mais que eu trabalho nessa área, eu ainda vejo que eu preciso melhorar muito, principalmente porque tem momentos que tem pessoas que elas te tiram do sério. E aí, todas as vezes que eu me deparo com alguém, não é sempre, eu sou muito controlada, mas às vezes eu me deparo com pessoas que me tiram do sério, e depois eu paro e falo, por que que eu não estou usando a comunicação não violenta com essa pessoa? Onde eu preciso melhorar em mim? Onde eu tenho que neutralizar essa pessoa? Não é a primeira vez que ela tira, né, que ela me provoca numa comunicação agressiva. E confesso para vocês, é muito difícil uma pessoa ter uma comunicação agressiva com você e, ao mesmo tempo, você ter uma comunicação não violenta com ela. É extremamente difícil, mas é um esforço. Claro que a gente consegue superar isso com várias pessoas, mas tem pessoas que nós precisamos trabalhar mais para a gente poder gerar uma comunicação não violenta. Então, convido vocês que, enquanto eu estiver falando nesse assunto de comunicação não violenta, vão pensando nas pessoas que vocês precisam muito trabalhar essa comunicação com elas, principalmente aquelas pessoas que te provocam numa comunicação agressiva, que às vezes elas nem percebem que elas estão sendo agressivas. Falo para vocês porque as pessoas que eu preciso lidar, que são muito agressivas na comunicação, elas não percebem que elas são agressivas. É como se fosse um hábito, um costume delas. Então é muito mais difícil para elas perceberem que aquela comunicação magoa, que não precisava ser assim. Então, quando a gente trabalha com a comunicação não violenta, é uma comunicação muito mais eficaz. A gente conecta com a alma das pessoas. E quando você conecta com a alma das pessoas, as pessoas se abrem para poder falar com você. E o Marshall, né, ele desenvolveu essa metodologia, o livro dele vale muito a pena ler, inclusive tem também o audiobook no YouTube, são 5 horas e pouco de conteúdo, mas é muito gostoso de ouvir e a gente aprende muito com tudo que ele fala e é muito dentro da nossa realidade. Então ele fala muito da comunicação não violenta e ao mesmo tempo ele fala o que é uma comunicação violenta. Então a comunicação não violenta é uma comunicação onde predomina o amor, o respeito, a compreensão, a gratidão e a preocupação em ajudar o outro. E a comunicação violenta é uma comunicação egocêntrica, egoísta, gananciosa, odiente, preconceituosa, com muitos julgamentos. E, ao mesmo tempo, ele fala o tempo todo a maneira de você dizer a mesma coisa. Então, traz um exemplo que, por exemplo, se você tivesse pensado, teria feito certo. Isso é uma comunicação muito odiante. A gente poderia fazer isso de uma outra maneira. Por exemplo, errar faz parte, já errei muito, vamos fazer juntos até que você pega, ou até você pegar. Ou seja, eu posso dizer de um mesmo assunto de duas maneiras, mas tem uma maneira que eu acabo com a pessoa. E tem uma maneira que eu faço com que a pessoa perceba que ela pode ser melhor do que ela está sendo. E assim, eu ajudo ela no desenvolvimento dela e a gente passa a ser cooperativos. Um ajuda o outro. E também o Rosenberg, ele traz para nós que existe também uma violência passiva e é um perigo muito grande, porque muitas vezes nós também fazemos parte dessa violência passiva, que é um sofrimento emocional para o outro. E às vezes de forma intencional ou não, nós às vezes causamos, né, somos pessoas que estamos debochando de outras, às vezes menosprezamos, às vezes somos sarcasmos e às vezes somos muito irônicos com as pessoas. Todas as vezes que a gente tem esse comportamento, nós estamos trabalhando numa violência passiva, um sofrimento emocional. Então é muito importante que durante os nossos dias, principalmente em casa, no trabalho, que a gente o tempo todo esteja atento à nossa comunicação. Não seja debochado, não menospreze as pessoas, não seja sacana e não seja irônico.
Se você perceber que você está cometendo um desses atos, rapidamente corrige, porque a gente precisa tirar isso da nossa vida. Esse tipo de ato não pode fazer parte de uma pessoa que quer trabalhar com uma comunicação não violenta. Então a gente tem que nos Desculpa, desculpa interromper, mas acho que você passou mais de um slide, porque você está falando de um assunto que não corresponde ao slide. Eu estou nesse slide, vocês estão nesse? Não, estava um outro. Por isso que eu interrompi. Ah, tá. Obrigada. Agora apareceu? Sim, então o que Sim. está falando é verdade, eu também sou violento no meu dia a dia. Eu estava Porque tentando encaixar aqui o conteúdo no slide e estava conseguindo. É. Então tá bom, obrigada. Podem interromper, porque para mim apareceu o slide e para vocês não apareceu. Então podem interromper, por favor. Então vou voltar aqui e vou falar novamente. A violência passiva, ela é terrível e muitas vezes nós cometemos ela no nosso dia a dia. Por isso, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente tem que prestar muita atenção no que nós falamos, porque senão a gente cai na violência, a gente cai na comunicação violenta. Então, quando nós somos debochados, nós menosprezamos as pessoas, somos sacanas, sacarmos, e também a ironia. Então a gente precisa vigiar o tempo todo, e isso a gente tem que tirar da nossa vida. Então a gente tem que trabalhar conosco mesmo o tempo todo para que a gente perceba: será que eu estou sendo debochado com essa pessoa? Será que eu estou sendo irônico com essa pessoa? Será que eu estou menosprezando essa pessoa? Ou será que eu estou sendo sacarmo com essa pessoa? E ao mesmo tempo nós temos que corrigir a nossa comunicação. E quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente trabalha dentro de 4 componentes que compõem a comunicação não violenta. Primeira coisa é a observação. Nós precisamos observar a situação sem julgamento, porque o que faz com que geram conflitos no nosso dia a dia é porque nós observamos fazendo julgamento. E quando nós fazemos julgamentos, nós criamos conflitos. Então, a primeira coisa, observa a situação. Depois, veja qual que é o sentimento que você tem quando determinada situação acontece. E qual que é a necessidade que precisa ser trabalhada que esse sentimento está gerando. E, finalmente, faça um pedido para que a pessoa mude o comportamento dela. Se nós não fizermos pedidos, nós não vamos ver mudança. Para vocês entenderem como que funcionam esses 4 pilares, eu trouxe aqui para vocês, mais abaixo, um exemplo, tá? Para mostrar para vocês como que a gente trabalha esses 4 pilares. Mas só para eu terminar essa parte teórica, eu vou falar aqui também de um outro assunto que tem muito a ver, que é o nosso dia a dia, que o tempo todo nós nos deparamos com a situação, Ah, que é só a reforçando o questão. pessoal, vocês podem mandando as perguntas que eu estou anotando aqui, viu, pessoal? Depois eu vou passar para ela. Vi que o Thiago já mandou a primeira pergunta, Ok? E beleza? aí, dentro dessa análise da comunicação não violenta, um dos nossos maiores desafios são os conflitos que surgem. Como que eu vou lidar com um conflito de forma não violenta? Como que eu vou implementar a comunicação não violenta para que eu possa lidar melhor com os conflitos? Uma das coisas que eu aprendi é que, diante de um conflito, nós precisamos ser mediadores. Nós precisamos ouvir as duas partes. E nós precisamos fazer com que as duas partes mudem. Então, às vezes, no nosso dia a dia do trabalho, eu já me deparei com várias situações, já me deparei com vários líderes, grandes gestores, que não escutavam as duas partes. E aí você ouvia uma, acreditava que o que ela estava dizendo era o correto, e por causa disso você trazia muito mais conflitos para dentro da organização, para dentro da equipe, simplesmente pelo fato de você não ter feito um papel de mediador. Então é muito importante que a gente tome decisões pacíficas, que seja bom para todo mundo. E a gente só vai conseguir solucionar conflitos, resolver conflitos, a partir do momento que a gente consegue escutar todas as pessoas envolvidas naquele conflito. E só a partir daí a gente tomar decisões.
Então, é muito mais sério que a gente imagina e é um papel mesmo de sermos pacíficos, mas buscando sempre a solução do conflito. E o trabalho em equipe, que para a gente poder trabalhar a comunicação, para a gente poder trabalhar uma liderança inspiradora, uma liderança comunicativa, a gente precisa muito de uma engrenagem. Nós precisamos de um trabalho, nós precisamos de times engajados, pessoas que estão dispostas a fazer diferença, pessoas que estão dispostas a serem lapidadas todos os dias, pessoas que estão dispostas a trabalhar junto em prol dos objetivos, em prol dos projetos que nós temos que entregar, e isso é papel do líder. Unir equipe é papel do líder. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de engajar pessoas. Nós precisamos entender o tempo todo o que eu preciso fazer para eu engajar mais o meu time, para que as pessoas trabalhem como time, para que as pessoas sejam engajadas e que elas entendem que nós somos uma engrenagem, que se uma parte não funcionar direito, a outra terá problema. Então, levar essa consciência que nós podemos fazer grandes coisas sozinhos, mas é juntos que a gente alcança grandes voos e somos juntos também que a gente faz grandes transformações em qualquer lugar que nós estivermos. E trago aqui para vocês alguns exemplos de comunicação não violenta, para vocês entenderem como que a gente trabalha no nosso dia a dia. Então, eu trouxe aqui algo que é muito comum na gestão de projetos, que é a gestão de prazo atrasados. Então, suponhamos, né, que o gestor passa por essa situação, e aí eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, um membro da equipe frequentemente atrasa a entrega das tarefas, impactando o andamento do projeto. Então, aplicando os 4 pilares da comunicação não violenta. Primeira coisa, observação sem julgamento. Então, como a gente fala é muito importante. É aí que você impacta ou não a pessoa. É aí que você gera conflito ou não. Então, como que eu falo sem julgamento? Eu não vou dizer, por exemplo, de novo, você está entregando a tarefa atrasada? Nossa, não é possível. Toda hora você entrega a tarefa atrasada. Se eu falo assim, eu estou sendo uma pessoa que eu estou julgando, eu estou sendo uma pessoa que eu estou trazendo conflito e uma comunicação violenta. Então, como que eu faço de uma forma não violenta? Notei que nas últimas 3 semanas você entregou suas tarefas 2 dias após o prazo estabelecido. Então, a observação, eu estou dizendo exatamente o que aconteceu sem nenhum julgamento. E aí eu vou reforçar o meu sentimento. O que, que eu sinto quando eu observo isso acontecendo? Isso me deixa preocupado, porque pode comprometer o cronograma do projeto. Necessidade, o que, que eu preciso de mudança, o que, que precisa ser feito para que a gente melhore essa situação. Eu preciso garantir que o projeto siga no prazo, para que todos os envolvidos possam fazer sua parte sem atrasos. E aí vem o pedido, que é onde eu vou verificar se a pessoa vai mudar ou não, se ela vai entrar no jogo ou não. Então, eu faço o pedido para a pessoa. Você poderia me dizer o que está dificultando a entrega no prazo e como podemos ajustar o cronograma ou oferecer suporte para evitar esses atrasos? Aqui eu entro com o lado da empatia, o lado da cooperação, com o lado da transformação. Porque, de repente, pode estar acontecendo alguma coisa que está fazendo com que os atrasos acontecem. E a partir do momento que eu me coloco na posição de entender o que está acontecendo e também de ajudar, eu trago essa pessoa para dentro do time e eu converso com ela de uma forma que eu não estou sendo agressiva, mas muito pelo contrário, eu quero ser mais parceira dela, eu quero que a gente trabalhe mais juntas, mas eu preciso da mudança. E por que que no pedido é sempre uma pergunta? Porque a pessoa tem que se comprometer. Ou ela vai dizer que sim, ou ela vai dizer que não, e aí tá tudo certo também. Eu entendendo que ela também vai dizer que não vai andar do jeito que precisa ser andado, eu vou entender também qual é o próximo passo que eu vou ter com ela. Mas geralmente, quando nós fazemos esse tipo de trabalho, sempre as pessoas reconhecem e elas mudam. É a forma de pedir, faz toda a diferença. Depois eu trouxe um outro exemplo que acontece muito, que é a mudança de escopo sem alinhamento. Então, eu trouxe uma situação
O cliente solicita uma alteração no escopo diretamente para um membro da equipe, sem consultar o gerente de projetos. Então, aplicando os 4 pilares aí da comunicação não violenta. Percebi que o cliente pediu para você alterar o escopo da funcionalidade sem ter uma discussão com a equipe de gestão. Então, foi a observação, foi exatamente o que aconteceu. Qual que é o sentimento que o gestor tem quando observa isso? Fiquei preocupado, porque essa mudança pode impactar o planejamento e o orçamento do projeto. Necessidade. O que precisa acontecer? O que precisa ter de mudança? Eu preciso que tenhamos um alinhamento claro entre o cliente e a equipe de gestão antes de fazer mudanças, para manter a integridade do planejamento. Agora vem o pedido, que é onde eu trago o comprometimento dessa pessoa. Você pode me avisar quando o cliente pedir uma alteração para que possamos avaliar o impacto juntos antes de executá-la? Ou seja, a gente precisa melhorar esse processo. Então, quando eu faço esse pedido para a pessoa, eu mostro para ele a seriedade do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, eu faço para ele uma ajuda, porque se, né, para saber se ele está pronto para que a gente possa fazer essa mudança. Eu quero ouvir dele o ponto de vista dele. Sempre a gente tem que dar um comando para que a pessoa nos dê uma resposta. Depois, falta de colaboração em reuniões. Situação. Durante as reuniões de projeto, um colaborador raramente participa ou contribui com as suas opiniões. Então, aplicando a comunicação não violenta. Percebi que nas últimas 3 reuniões você não compartilhou sua opinião sobre as questões discutidas. Sempre seja muito objetivo com o que você está observando. Sentimento. Isso me deixa preocupado, porque sua contribuição é importante para garantir que o projeto avance, com base em diferentes pontos de vista, trazendo para ele o sentimento que a gente tem quando a gente está fazendo um trabalho, uma reunião, e a pessoa não participa. E nós sabemos o quanto é importante o ponto de vista das pessoas. Necessidade. O que a gente precisa de mudança? Eu preciso que todos os membros da equipe se sintam à vontade para colaborar e compartilhar suas ideias. E qual que é o comando que eu dou para entender o que a pessoa está pensando e até para entender o ponto de vista dela? Você se sentiria confortável? Ah, meu Deus, agora me pegou aqui. Você se sentiria confortável em participar das reuniões, em dar sua contribuição durante as próximas reuniões? Como posso ajudar a tornar o ambiente mais receptível para você? Ou seja, a gente sempre se coloca com aquela pessoa que pode ajudar nessa mudança que a gente precisa que aconteça. Quarto, conflito entre membros da equipe. 2 membros da equipe de projeto estão em constante desacordo sobre a abordagem técnica a ser usada, gerando Travou o conflitos. slide para mim aqui. Para sair e voltar. Olha se voltou. Agora é conflito entre membros da equipe. Tá, o slide está no meio. Deu certo? Passa o slide. Espera aí. E agora? Agora apareceu. Apareceu? Quarto, conflito entre membros da equipe? Sim, isso. Tá. 2 membros da equipe de projeto estão em constante desacordo sobre a abordagem técnica a ser usada, gerando conflitos. Então, vamos aplicar a comunicação não violenta. Observação. Notei que houve várias discussões entre você e o João sobre a abordagem técnica no último mês. Sentimento. Eu me sinto preocupado porque esse conflito está criando um clima tenso e prejudicando a colaboração da equipe. Necessidade. Mudança. Eu preciso que todos trabalhem juntos de forma harmoniosa para que possamos atingir nossos objetivos de projeto. Pedido. O que eu desejo que você faça. Podemos nos reunir para discutirmos e encontrar um meio termo que beneficie o projeto, ou seja, eu deixo claro no meu pedido que eu não estou nem a favor de um, nem a favor de outro, mas sim que nós precisamos fazer algo pelo projeto que está sendo trabalhado. Então, nesse tipo de situação, né, no caso aqui no exemplo, você conversa com as 2 pessoas, mostra o que está acontecendo e faz o pedido para as 2 pessoas, porque é importante que num conflito a gente mostre para as 2 pessoas que estão conflitando o quanto é sério a gente chegar num acordo aonde fique bom para o nosso trabalho, para a nossa empresa, para o nosso projeto.
E 5 apareceu aí para vocês? Tá no meio do caminho também. Meio do caminho? Então, peraí, deixa eu voltar. E agora? Apareceu. Não, passou Apareceu? para o sexto. Passou? Tá em falta de clareza nas instruções? Não, tá no sexto. Custo maior que combinado. Ó, para mim tá no 5. Então, peraí. É, Peraí. O que eu faço? Volta aqui. a gente só E vai agora? precisar. Tá no 5? Tá no, tá no 6. Peraí, então. E Ah, agora? 5, Tá no agora tá no 5. 5? Tá no 5. Passa pro Então, 4. peraí. Quando é Tem um 5 para delay. vocês, é 4 para mim. Não, agora tá no 4. Tá no 4? Tá no 4. Peraí. Tá no 4. E agora? Foi pro 5? Agora foi pro 5. Ai, ótimo. Então, falta de clareza nas instruções. Um gestor de projetos deu instruções vagas sobre uma tarefa, o que levou a confusão e atrasos na entrega. Aplicando aí a comunicação não violenta. Observação. Notei que as instruções para a última tarefa não estavam claras e alguns membros da equipe ficaram confusos sobre o que era esperado. Sentimento. Fiquei frustrado porque isso atrasou a entrega do trabalho e afetou o progresso do projeto. Necessidade. Eu preciso que as instruções sejam claras e precisas para evitar mal-entendidos e garantir que todos saibam o que fazer. Pedido. Você pode revisar as próximas instruções com a equipe antes de iniciar as tarefas para garantir que todos compreendam o que é necessário. Então, nesse tipo de pedido, é algo assim que a gente vê que isso, principalmente, né, quando a gente fala de comunicação, é um dos maiores problemas que a gente tem na empresa. Essa parte da gente dar as instruções certas e todo o time entender o que é para ser feito, isso acontece o tempo todo. Por isso, nós temos muitos problemas dentro da organização. Então, eu trouxe exatamente esse exemplo para mostrar o quanto que é importante a gente fazer pedido para que as pessoas comuniquem mais, para que as pessoas elas sejam mais específicas, para que as pessoas orientam mais, para a gente evitar problemas durante o desenvolvimento dos projetos. E trouxe também um que eu já tive muitos problemas de custo. Então, a situação os custos de um projeto estão excedendo o orçamento acordado e os membros da equipe continuam aprovando gastos sem consultar o gestor de projetos. Então, observação sem julgamento. Percebi que nas últimas 2 semanas aprovamos gastos que ultrapassam o orçamento definido no início do projeto. Sentimento. Isso me deixa preocupado, porque pode impactar a rentabilidade do projeto e gerar desconforto com o cliente. Necessidade. Eu preciso que todos estejam cientes dos limites orçamentários e que discutamos previamente qualquer decisão de gastos adicionais. Pedido. Antes de aprovar qualquer custo, eu gostaria, né, que fosse comunicado para a gente poder fazer a viabilidade financeira e, se necessário, negociar com o cliente para evitar surpresas. Então, o que esses exemplos traz para nós? Uma comunicação clara, assertiva, firme, mas ao mesmo tempo mostrando a importância de um diálogo aberto, sincero, honesto, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, nós trabalhamos os pilares da comunicação não violenta baseado nesses 4 componentes: observando, dizendo para as pessoas o que nós sentimos sem medo, sem vergonha, sem achar que a gente é menos por isso ou que a gente está perdendo a nossa liderança porque nós estamos expondo o nosso sentimento. Muito pelo contrário. As pessoas precisam entender o que nós sentimos quando as coisas não estão acontecendo conforme elas deveriam acontecer. E, ao mesmo tempo, tem que ficar muito claro para as pessoas as necessidades, né, que nós temos e por que nós precisamos da mudança. E, principalmente, temos que saber fazer o pedido. O pedido finaliza a nossa comunicação. E por que a gente faz ele sempre com uma pergunta? Para que a gente possa entender o que a pessoa vai dizer, para ver se ela vai se comprometer com a mudança ou não. E a comunicação não violenta, ela nos ajuda a expressar de forma clara nossas observações, sentimentos e necessidades.
além de trazer pedidos que respeitem todos, porque está todo mundo envolvido naquele projeto, naquela situação, naquele trabalho, e é um caminho para criar diálogos mais construtivos, empáticos e transformadores. E todas as vezes que nós aplicamos a comunicação não violenta, nós podemos melhorar significativamente nossos relacionamentos, não só dentro da organização, mas também dentro das nossas casas, nos ambientes onde nós vivemos, onde nós estamos inseridos, e também nós podemos gerenciar conflitos de maneira mais eficaz e contribuir mais para um ambiente de trabalho mais saudável e colaborativo. E comece pela comunicação. Se mudarmos nós mesmos, nós vamos conseguir ver a mudança que nós queremos no mundo. Então, era isso que eu queria falar para vocês, né? Vou deixar agora as perguntas e depois eu finalizo aí a nossa apresentação. Obrigada aí por vocês estarem aqui, por terem doado o tempo de vocês para a gente falar sobre esse assunto. Espero ter contribuído e podem ficar à vontade em fazer as reflexões e trazer as perguntas de vocês.